Bora. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar o trabalho de noções de enfermagem com os meus colegas Keila, Wesley e Verônica. O nosso trabalho, os temas vão ser AVC hemorrágico, AVC isquêmico e choque hipovolêmico. Eu vou estar falando um pouco sobre o que é o AVC. O acidente vascular cerebral, que no caso é o AVC, acontece quando vasos que levam sangue para o cérebro entopem ou se rompe, provocando a paralisia da área cerebral, que ficou sem circulação sanguínea. Não, pode voltar, pode explicar. Então, no caso, o sangue... Peraí. Os vasos levam o sangue para o cérebro e entope... Peraí. Esse entope se rompe. Ai, meu Deus do céu. Os vasos levam sangue e pode romper na área cerebral e ficar sem circulação sanguínea. Pode passar. Mirelle, Oi. o que é que entope? Como é que entope? Como é que acontece isso aí? Como é que rompe? Ai, professora, eu tô nervosa, peraí. Pode ajudar, tá? Gente que souber do grupo. Não, pode deixar que eu... Normalmente entope através da formação de um coágulo. Ele vai causar um entupimento. Trombo? Isso. Aqui é sobre o diagnóstico, referente ao diagnóstico. O tempo recomendado para o diagnóstico do paciente com AVC, da entrada do setor de emergência até o diagnóstico dos exames, que no caso seria tomografia ou ressonância. E deve ser no máximo de 45 minutos para o resultado. O paciente entrou no atendimento, a partir do atendimento no hospital, até o final o resultado dos exames, no máximo é de 45 minutos para o resultado. Pode passar. É importante... o paciente, assim que o paciente entrar dentro do hospital, até o resultado dos exames, é necessário 45 minutos para saber, para ele ter o resultado. O paciente deu entrada na emergência com sinais de AVC. Tem que ser extremamente rápido o exame de tomografia para poder confirmar se ele está realmente tendo um AVC. Então, ele deu entrada na emergência, ele tem prioridade para fazer exame de tomografia, a fim que a equipe médica comprove o quadro de AVC e possa dar início ao tratamento. O que é mais emergente, o hemorrágico ou o isquêmico? Segundo os estudos. Professora, tanto os dois tem que ter essa emergência, até 45 minutos. Um exemplo. Não, mas tem que ter mais emergente aí, né? Porque quando o médico solicita uma tomografia suspeita de AVC, ele quer eliminar se é hemorrágico ou não. Então seria o Porque, hemorrágico. por exemplo, justamente, O hemorrágico, porque Ele ele já quer corre eliminar. mais evidente aí risco de morte. justamente, porque o isquêmico você pode trabalhar, né? Isso, já o hemorrágico é urgente, já pode ir. É importante lembrar que quando a lesão é do lado direito do cérebro, ocorre tipo assim, a lesão... É importante lembrar que quando a lesão é do lado direito do cérebro, o déficit motor ocorre ao lado esquerdo do corpo. E quando a lesão acontece no lado esquerdo do cérebro, o déficit motor acontece no lado direito do corpo. Ou seja, gente, quando tem uma lesão que acomete ela, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, se ela acontece no lado direito do cérebro,
né? O que vai aí, Afetar. afetar a parte do corpo é o lado esquerdo, ou vice-versa, tá? Ó, aqui são 3 tipos de AVC, que são, eu vou falar o hemorrágico, AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral. Opa, volta. Provocando hemorragia. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Temos 2 tipos de AVC hemorrágico, sendo eles primário, que é por hipertensão, e por uma angiopatia. Pode mudar. O secundário é aquele que ocorre por coagulopatia, neoplasia, aneurismo e também por malformação de alguns vasos e artérias capilares. Tudo isso pode influenciar ele. É responsável 15% de todos os casos de AVC e pode causar a morte com mais frequência. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos um brasileiro morre devido ao AVC ou derrame, como é conhecido. Pode mudar. O que é a angiopatia? Professora, eu não vou conseguir te responder. Angiopatia. Pode passar. Angiopatia também. Eu sei que é um exame, só que Não, o restante... não. Agora é um dos AVC que é o isquêmico. O AVC isquêmico é um tipo de comum de derrame cerebral e representa 85% de todos os casos de AVC. O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais que acabam morrendo. Pode passar. Vocês ainda vão voltar no hemorrágico ainda ou já acabou? Não, a parte do hemorrágico já passou. Já acabou? Agora eu estou no isquêmico. Aqui eu vou explicar. Oi? Não tem nada de hemorrágico? Aqui é o isquêmico, professora. Eu vou explicar agora. Você não tem nenhuma imagem. Do hemorrágico eu não coloquei, não. Ah, tá. É uma imagem de tomografia, de ângulo. Não. Vou estar explicando sobre o AVC isquêmico daqui e aquele lá é hemorrágico. O isquêmico, no caso, como que eu posso falar? Um coágulo bloqueia a passagem do fluxo sanguíneo e entope a veia. E aqui é o hemorrágico, que no caso é o sangramento, ocorre dentro do redor do cérebro e ocorre o rompimento do sangue. No caso, dentro do cérebro. Pode passar. Aqui é o AVC isquêmico transitório. O AVC O AVC isquêmico transitório é um breve episódio durante o qual parte do cérebro não recebe o sangue suficiente. Esse episódio dura em torno de 2 a 30 minutos. Como o suprimento de sangue é restaurado rapidamente, o tecido cerebral não morre como acontece em um AVC. Pode passar. O ataque isquêmico transitório apresenta sintomas e a recuperação completa dura menos de 1 hora, sem deixar lesões permanentes, ainda que a doença tenha aparente baixa gravidade. O ataque isquêmico acende um alerta e precisa ser avaliado por um médico.
aqui é a explicação do AVC isquêmico transitório. Aqui no caso, acontece como um fluxo sanguíneo inadequado. Pode passar. Acontece em que idade? O AVC pode atingir pessoas de qualquer idade, tanto crianças quanto adultos, atingindo mais o sexo masculino e pessoas da etnia negra. Fatores de riscos. Existem vários fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de um AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Os principais fatores são hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo. Pode passar. Uso excessivo de álcool, idade avançada, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar, ser do sexo masculino. Sintomas do AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Fraqueza, hemiparesia é a paralisia de um lado do corpo. Alterações visuais, quando tem dificuldade no corpo de visão ou visão dupla. Disfagia, dificuldades na deglutição. Disartria, dificuldade da fala, cefaleia. Aqui é a explicação dos sintomas, que no caso seria do AVC, né? Aqui é quando a boca fica torta, para pedir para dar um sorriso. No caso seria... Quando você percebe que a pessoa sorriu e o sorriso não está completo, ele está meio torto. Esse aqui é perda de força, pedir para levantar o braço. Se você vê que ele não consegue levantar, já é um sinal aí. Aquele é o quê? Música. Dificuldade de falar. E ali na urgente, que no caso é para ligar para o SAMU. Esse 192. aí não saiu a parte da visão, tá, gente? Mas como vocês viram anteriormente, tem a parte da visão também, do campo de visão, quando o paciente ele observa a falta de visão de campo, tá? Que é dos lados. Ou ele vê duplamente as coisas, tá? Boa noite a todos, eu sou a Keila, tá? Vou dar continuidade aí na parte do diagnóstico. O diagnóstico do AVC hemorrágico e AVC isquêmico é baseado na história clínica. Aquela história que a gente o histórico clínico, tá? Que é quando ele dá a entrada no hospital, é preciso aí dar medicamentos, medicações referentes aí a controle de hipertensão, glicemia, tá? Tudo isso inclui aí. Nos sintomas também apresentados no paciente, exames neurológicos e em exames por imagem, como a tomografia ou ressonância. Nesse caso, eles pedem mais o tomografia, por ter fácil acesso aí nas unidades, né, emergenciais, e por conta ser de praticidade, ser mais rápido aí do atendimento, tá? Outros exames também podem ser solicitados, como o eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassom Doppler da carótidas, esse eu nunca tinha ouvido falar. Ele é um exame indolor que ajuda aí a avaliar o interior das artérias, que são vasos que passam pela lateral do pescoço e transportam o oxigênio aí para... Muito importante quando ele estava de posicionamento, todo mundo colocava aqui, falava de lado, não é de lado, é Carótida, sim. Todo mundo fala que é de lado, mas é carótida. É ela que transporta aí o oxigênio para o cérebro, tá, gente? Pode passar. O tratamento do AVC hemorrágico e AVC isquêmico. A reabilitação deve ser iniciada tão logo a condição do paciente permita, e é uma parte do tratamento.
O tratamento do AVC hemorrágico normalmente envolve o controle da pressão arterial, como foi o que eu falei anteriormente, né? Da entrada aí no hospital, hemorragia e de possíveis complicações como convulsão. Assim, pode ser indicado o uso de medicamentos como antihipertensivos, analgésicos, sedativos e anticonvulsionantes. O tratamento, temos também aí a forma de tratamento cirúrgica, tá? O tratamento cirúrgico aí do AVC hemorrágico consiste na retirada do... Não mudaram. Esse é o outro que ele colocou. Quer ler por aqui? Eu vou ler essa parte aqui, mas aí depois eu explico para você. O tratamento de forma cirúrgica aí do hemorrágico consiste na retirada do coágulo de sangue de dentro do cérebro e através da colocação de um catéter. Você mandou foi esse aqui para a prof, né? Ó, gente, na verdade foi trocado, mas o que foi colocado aqui foi o que não foi alterado, tá? Eu vou passar aqui para vocês mais detalhado. A cirurgia mais usada para o AVC hemorrágico é a craniotomia. É uma pequena abertura do crânio, tá? O crânio não é cortado, apenas localizamos a artéria com aneurisma, que geralmente se encontra na região abaixo do cérebro, para que ela seja tratada. Pode passar. Já o procedimento do cirúrgico aí do AVC isquêmico é o trombectomia mecânica, que é uma técnica usada para o desentupimento de grandes artérias do cérebro de um paciente com AVC. E o tratamento do isquêmico transitório é feito o mais comum através de medicação, anticoagulantes e antiplaquetárias, através da endarterectomia, cirurgia que retira os depósitos de gordura das artérias, e angioplastia, tá? Que consiste aí na implantação de um stent ou balão para desobstruir a artéria afetada. Um bom programa aí de reabilitação aí conta aí com a ajuda de uma equipe de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermagem, terapia ocupacional e psicólogos, tá? Deverá passar aí um plano terapêutico aí individualizado, baseado nas sequelas neurológicas, garantindo a qualidade de vida do paciente. Sequelas do AVC hemorrágico e AVC isquêmico. As sequelas depois de um AVC hemorrágico e AVC isquêmico pode ser física, cognitivas ou emocionais. Físicas, aqueles detalhes que a gente já viu, né? Que atinge uma parte do corpo. O cognitiva, ele se define aí referente a dificuldades de memória, perda de memória, tá? Ou emocionais. Então aqui está explicando: física, fraqueza ou paralisia, problemas de equilíbrio e coordenação e dificuldades na fala ou deglutição. E cognitivas, que pode envolver aí problemas de memória, concentração ou compreensão. E sendo a parte emocional, que o paciente pode se exceder aí com uma parte emocional com muita raiva, tá? A prevenção: ter hábitos alimentares saudáveis, que é o prático, né? Não fumar, praticar atividades físicas regulares, manter um bom peso corporal, controlar a pressão arterial, controlar nível de açúcar no sangue, consumir bebida alcoólica moderadamente, controlar níveis de estresse. E hoje em dia o povo brasileiro é muito estressado, né? Causa doenças gravíssimas, viu, gente? Isso é bom também pra gente até orientar vizinhos nossos, né, colegas,
E a gente ter uma noção aí também de como a gente, por exemplo, observar os primeiros sintomas, né? Que você pode aí salvar uma vida. Informações também sobre os que a Mirelle tinha falado, o tempo de tratamento aí dos AVCs, tá? Dura de 3 meses a 6 meses. Tá? Os primeiros 3 meses são cruciais, tá? Porque aí se ele tiver aqueles tipos de sequelas mais graves, ele aprender nos 3 primeiros meses a falar fica mais rápido, tá? De fácil acesso. Uma curiosidade aí que eu não sabia. Eu acredito que muitos também não. Cerca de 120 milhões de células cerebrais morrem por hora durante um AVC. É como se o cérebro envelhecesse 3 anos a cada 1 hora. Tá? Lembrando aí também que o AVC, o transitório, ele tem cura, tá? Ele é um começo, na verdade, de um AVC que pode ocorrer para o isquêmico, tá? Se não tratado. As pessoas também, para evitar o AVC... Isso, o do transitório, na verdade, ele é um começo de AVC bem leve, na verdade, tá? E se você não cuidar ele das doenças que causa, como a hipertensão e glicemia, ele pode levar ou tanto ao isquêmico quanto ao hemorrágico, situações mais graves. E também pode ter recaídas, tá? AVC, se você não cuida das doenças que causam elas, você pode ter uma recorrência de AVC. Esse AVC inicial, ele tem algum sintoma para a pessoa saber se ele já tem aquele AVC inicial? Os mesmos sintomas do AVC, do isquêmico e o hemorrágico. Não pode dizer que ele está avançado, né? Não entendi. Pode dizer que ele está avançado? O transitório não. O transitório não. Inclusive, quanto mais rápido você detectar um sintoma em uma pessoa, mais fácil fica de evitar sequelas graves aí futuramente, tá? No decorrer do tratamento do paciente. Mais alguma pergunta? Não? Então, nosso colega Wesley vai dar continuidade aos tipos de choque hipovolêmico, tá? Boa noite, meu nome é Wesley. Eu vou tratar do tema choque hipovolêmico. Mas primeiro, o que é o choque? O choque é um estado de falência circulatória aguda e grave. Ou seja, quando o paciente entra em choque, é necessário que você tenha um diagnóstico rápido e tratamento imediato, porque é uma situação grave. Pode passar para o próximo. Choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é caracterizado pela redução de volume sanguíneo no organismo. É uma situação grave de emergência que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo. E, por consequência, vai ter menos oxigênio circulando pelos órgãos, o que pode acontecer de ocorrer uma falência múltipla de órgãos, colocando a vida do paciente em risco. Próximo. Esse tipo de choque normalmente ocorre depois de uma pancada ou de um acidente, mas também ele pode acontecer depois de uma cirurgia. Você tem os 2 tipos de choque hipovolêmico, tem o hemorrágico e não hemorrágico. Próximo. Para tratar esse choque, você tem que evitar suas consequências, é melhor você ir direto para um hospital. Porque você vai poder, se for hemorrágico, vai ter a transfusão de sangue, se não for hemorrágico, você vai ter a aplicação de soro através da veia, para evitar essa perda de fluidos e de líquido, no caso sangue. Alguns sintomas do choque hipovolêmico podem ocorrer como dor de cabeça, inchaço, cansaço excessivo, tontura, próximo, náusea, vômito, pele muito pálida e fria, confusão mental, dedos e lábios azulados e uma sensação de desmaio, vontade de perder a consciência. Em muitos casos, o choque hipovolêmico pode ser de fácil percepção, em outros não. No caso de um choque hemorrágico, você vai perceber que o paciente está perdendo sangue e você já vai tomar as medidas cabíveis.
Se for uma hemorragia interna, já fica mais difícil, necessita de um exame clínico, de uma avaliação clínica. E no choque também não hemorrágico, quando ele está perdendo fluidos, no caso de uma diarreia, vômito, também você consegue perceber. O que é mais emergente? Um paciente que ele teve AVC hemorrágico ou um paciente que teve hemorragia? O que é mais emergente? Bom, acredito que no caso o hemorrágico, né? Teve hemorragia interna e teve um AVC hemorrágico. O que é mais emergente? Hemorragia abdominal, por exemplo. Então, a hemorragia vai ser mais grave, porque ele vai começar a ter uma falência múltipla de órgãos rápido. Você tem que ter ali, imediatamente já verificar que ele está tendo uma hemorragia interna e é caso de cirurgia. Já no AVC ainda leva um pouco mais de tempo. O hemorrágico ou AVC? AVC hemorrágico ou a Eu estava achando que seria, no caso, o AVC hemorrágico, porque ele já afeta diretamente o cérebro, no caso. Que também. O que você acha, Helene? Eu acho que é o hemorrágico. Eu também, por conta dos órgãos internos, ali já precisa ser tratado. No caso do AVC, vai ser o rompimento de uma artéria. Você está falando do hemorrágico, AVC hemorrágico ou da hemorragia do choque turbulento? Choque turbulento. AVC Com hemorrágico. a hemorragia abdominal, por exemplo. Eu estou falando da hemorragia abdominal. Você que... AVC hemorrágico. Ela tá falando do Hemorrágico hemorrágico. 2, hemorrágico, 2 Dois. abdominal. O meu é o choque. Eu acho que o choque seria Abdominal, tá? É o volêmico. choque hipovolêmico. Aí é mais... Até por ponto de tratar. Uhum. Então, quando, por exemplo, você tem uma hemorragia abdominal e ele invade todas as estruturas do abdômen, fica muito mais difícil de tratar e conseguir salvar esse paciente do que o hemorrágico. Ali tem a hemorragia de múltiplos órgãos, né? Então é o abdominal mesmo. Ele mesmo. Próximo. Bom, o diagnóstico ele é feito por um exame clínico e também o médico pode pedir exames. Mas quando o paciente entra na emergência, a equipe médica vai avaliar o que está acontecendo com ele e aí ele pode verificar se está tendo ali um choque hemorrágico ou não hemorrágico e aí vai estar início no tratamento imediato para tentar salvar a vida do paciente, se tratando de algo que é considerado como grave. Parte do tratamento você pode fazer transfusão de sangue, se o paciente tiver com hemorragia, ou você pode aplicar soro diretamente na veia se ele estiver perdendo fluidos. Então esses são os dois métodos de você estar fazendo o tratamento imediato desse paciente. Aí fala que é necessário você identificar rapidamente a causa para você poder fazer o tratamento direcionado e quanto mais rápido, menos risco o paciente corre de vir a óbito. Agora pode passar, ela vai falar do hemorrágico e do não hemorrágico. Volta ali para mim, por favor. Você leu? Lê o slide. Eu? Sim, li. Você leu isso aqui? Sim, foi o que eu acabei de falar. Que você tem que... Sim, mas ele lê. Não, ela quer a leitura. Ah, não, eu não estou lendo os slides, eu estou explicando o que eu entendi da matéria. Se quiser eu posso ler, mas eu entendi, eu achei melhor, mais interessante para a dinâmica. Falaram de como que era a apresentação, vocês estão falando para ele? Que tem que ler o slide. De rascunho, essas coisas? De rascunho como assim? Tem É que ser ele quer lido o fazer slide. slide. Pode sim, depois eu faço. Tá bom. Então, vamos lá. Não, mais um. Passa mais um, mais um, mais um, mais um. Isso, pronto. Acabou misturando na hora que a gente foi fazer, depois que a gente percebeu que ficou um pouco fora de ordem. Boa noite. Boa noite. O hemorrágico. A gravidade desse tipo de choque se relaciona com a quantidade de fluidos perdido e a rapidez com que isso ocorre. O choque hipovolêmico pode ser hemorrágico ou não. O hemorrágico ocorre devido a um trauma. Ou hemorragia digestiva, hemorragia... Hemóptise maciça. Que é quando a pessoa ela expele o sangue tossindo
Dissecção de aorta. Dissecção de aorta. Dissecção de aorta. O que está escrito embaixo? Tá muito Ruptura, quer pode dar escolher para aqui você. desse lado? Ruptura de aneurisma. obrigada. Ruptura de aneurisma. Pode passar. Sangramentos. Os sangramentos espontâneos são por Coagulopatias. ou por causas iatrogênicas. Hemotórax. Que é quando há sangramento na parte do pulmão e na parede torácica. E Hemoperitônio. hematoperitônio, que é quando há sangramento na parte do abdômen descontrolado, entre outros. Não hemorrágico. O não hemorrágico ocorre devido a diarreias, vômitos, diurese excessiva, que é quando tem a questão de fazer urina descontroladamente, basicamente. Diabetes Insípidos. que é geralmente quando a pessoa tem muita vontade de beber água e também vai beber descontroladamente, e uso de diurético, que é geralmente remédios que fazem você também usar muito o banheiro. E também Nefropatias. nefropatias E queimaduras. que geralmente quando você queima, você perde líquido, que também é uma forma de choque hipovolêmico. Aí você volta no outro. Pode voltar mais um, 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 mais um. Não, pra frente, pode pra frente, pra frente. Isso, essa aí. A morte causada pelo choque hipovolêmico só ocorre quando a quantidade de sangue e líquido perdida corresponde à quantidade de 1/5 do volume total da quantidade de sangue de um ser humano, o que significa aproximadamente 1 litro de sangue. Pode passar. Primeiros socorros para choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é uma situação de emergência que deve ser tratada o mais rápido possível. Assim, se existir suspeita, deve-se chamar a ambulância, chamar imediatamente a ajuda médica, ligando para 192. Pode passar. Deitar a pessoa e elevar os pés cerca de 30 centímetros, o suficiente para que fique acima do nível do coração. Manter a pessoa quente, utilizar cobertores ou peças de roupa. Pode passar. Caso exista uma ferida que esteja sangrando, é importante tentar parar a hemorragia, utilizando os pano limpo e fazendo pressão sobre o local, para minimizar a perda de sangue e dar mais tempo para que a equipe médica chegue. Aí, Pode ir lá para aquele último. Pode. Aqui no caso é um resumo do que a gente apresentou sobre o choque hipovolêmico. Você tem ali a identificação dos sinais, o choque hipovolêmico não hemorrágico hemorrágico e a sequência de atendimento para você tentar minimizar o risco de morte do paciente. E tem um videozinho para a gente passar, que é a última parte da nossa apresentação.
Acabou. Gente, desde já agradecemos a atenção aí. Desculpa pelo slide, tá? Ele foi trocado, não era esse. Foi enviado certinho aí para a professora. E valeu aí a atenção de vocês. Obrigado.